Boa noite. Boa noite. Assista agora com exclusividade. Entrevista com Maurício do BBB sobre preconceito. As alunas do Colégio LS, Milena, Gabriela e Daphne, fizeram a reportagem que você verá agora. Para começar a entrevista, a gente queria que você explicasse um pouco do seu projeto social. Então, o projeto social, o nome é Joá Social, foi uma iniciativa que surgiu minha com uma amiga e o pessoal da banda. O projeto consiste em mais do que ações filantrópicas, tem o objetivo de despertar o sentimento nas pessoas, de ter a consciência social no planeta também, sendo mais carinhoso no nosso dia a dia com as pessoas, tendo mais paciência, se preocupando mais com o meio ambiente, enfim, com o planeta todo, para agir todo mundo como se fosse um grupo só, em prol de um mundo melhor. Por que você acha que as pessoas são tão preconceituosas? Eu acho que o preconceito é uma visão muito antiquada, muito antiga, né? Eu acho que muitas pessoas ainda estão presas a esse tipo de comportamento, a esse tipo de visão perante as coisas, mas não faz bem nem para as pessoas que sofrem o preconceito e até para as pessoas que têm o próprio preconceito. Não é uma coisa bacana, uma ideologia passada e coisa tão velha quanto os dinossauros. Você namoraria uma mulher de outra raça ou outra religião? Sim, eu acho que independente de raça ou credo, a pessoa tem que ter os valores, tem que ter o princípio. E acima de tudo, quando você gosta da pessoa, quando você ama a pessoa, isso não tem nada a ver. O que prevalece é o sentimento entre os casais. Por que as pessoas, ao invés de fazerem o bem, agem de forma contrária? Então, acho que para fazer o bem é um sentimento puro que você tem que ter dentro de você. E você tem que ser forte, tem que ter personalidade. Porque quando você é maltratado num lugar, você fala mal para nós. Quando você é bem tratado, você fala bem para um. Então é muito mais fácil as pessoas embalarem numa onda negativa, de querer falar mal, enfim, de querer fazer um esforço para fazer o bem. Mas eu acho que o fator principal é você ter personalidade, torcer e fazer a sua parte independente do que as pessoas ao teu redor pensem, né? Então você tem que ser leal à sua ideologia, tendo uma boa criação dentro de casa, na escola, enfim, e fazer o bem, sem olhar a quem. O que você acha do bullying nas escolas? E se acontecesse com você, como você reagiria? E que medidas você acha que deviam ser tomadas? Então, eu sou completamente contra, eu acho que muitas crianças passam por isso, é um trauma muito forte para algumas. E no meu caso, se eu sofresse bullying, tivesse sofrido, eu acho que o feijão e arroz, você tem que levantar, por mais que você seja acuado por um número maior de colegas de classe, você tem que sair daquele meio, falar com o professor, falar com a diretoria do colégio, porque muitas das crianças acabam tendo medo de passar por alguma coisa que esses alunos prejudicam com o bullying e acabam ficando quietas. Então o problema acaba sendo alimentado e ela acaba podendo gerar algum tipo de trauma quando tornar uma pessoa mais velha. Então é um trabalho conjunto que deve ser onde um aluno, a criança tem que levantar, tem que falar com o professor, tem que falar com o diretor e fazer a coisa. E o trabalho da diretoria, do trabalho da escola tem que estar junto com o aluno, tomando qualquer tipo de providência para que não volte a se repetir. Eu acho que, pela idade que os alunos têm, uma punição não tão severa, mas uma punição moral, para que tomasse um baque e aquilo não voltasse a se repetir. Você acha que o bullying justifica reações como que aconteceu no caso de Helena? Então, acho que nada justifica, né? O que aconteceu foi uma tragédia, um comportamento doentio, mas pode ter sido o que eu havia dito numa outra pergunta, o lance do trauma. É uma pessoa que deveria, quanto antes, ter tomado uma atitude, uma pessoa que deve ter sofrido quando mais nova, deveria ter tomado uma atitude para que não chegasse a esse ponto. É uma atitude doentia, a pessoa perde o controle, o ser humano de vez em quando pira, mas é aquele negócio, você não consegue nada sozinho, você precisa de ajuda sempre, você deve contar com pessoas, com órgãos, enfim. Essa pessoa acabou reprimindo tudo aquilo que deve ter passado na época e resultando numa tragédia como essa. Como você acha que será o preconceito daqui a alguns anos? Então, eu acho que hoje em dia as pessoas já expõem mais as ideias, já não aceitam tantas coisas. Eu acho que a tendência é diminuir. As pessoas já procuram mais órgãos para se defender sobre isso.
casos e casos acontecem aí diariamente com famosos ou anônimos, e é uma postura bacana que o pessoal tem tomado. Os que fazem queixa estão se expondo, estão falando para que isso não volte a se repetir, e os órgãos responsáveis estão correndo atrás aí para punir de uma forma que mereça ser a punição para essas pessoas que estão com preconceito aí, mas a tendência é diminuir, as pessoas estão se expondo mais, estão lutando para que acabe. O que você acha que as pessoas deveriam fazer para o respeito prevalecer? Eu acho que a questão do respeito é uma coisa que vem muito de berço, a nossa criação, saber olhar para as pessoas, entender as diferenças. O mundo, eu acho que é bonito por causa disso. O que seria do azul se não fosse o amarelo, o que seria da reta se não fosse a curva. Eles têm que olhar, entender que existem pessoas diferentes, de várias raças, de várias etnias, de credos diferentes, enfim. A gente tem que olhar para isso, entender que essa diferença ocorre no mundo e que é completamente normal. E dessa forma respeitar o próximo e saber que aqui no planeta tem espaço para todo mundo.